Vamos à chamada. Adelson Erika Alves Monteiro. Corona. Bárbara Berg. Ich bin anwesend. Luiz Fernando de Araújo. O que ela falou? Rafael Alexandre Campos. Posso ir no banheiro, professor? Bem-vindos à quinta série, amiguinhos de todo o sistema solar e arredores. Hoje viemos para fazer diferente, para fazer bonito e digo mais, para fazer melhor. Viemos para te trazer informações sérias e de respeito. Nesse episódio, iremos falar sobre vacina. Porém, não seremos só nós e nossas cabecinhas ignorantes. Temos uma convidada mais que especial. Apresenta ela aí pra gente, Rafael. Vamos lá, hoje vocês podem ver aí, a gente vai falar sobre vacina. Eu e o Luiz não temos propriedade nenhuma para falar do assunto. Então nós estamos aqui hoje com a Bárbara Berg, que é bióloga. Ela fez Ciências Sem Fronteira lá na Alemanha, fez a sua iniciação científica na Fiocruz, é mestre em farmacologia, doutoranda em farmacologia. E além de falar um pouquinho de vacina pra gente, vai falar também o que é farmacologia, que eu nem sei o que é isso. Então, brigadinha, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, farmacologia é basicamente a procura e desenvolvimento de novos fármacos, quer dizer, novos medicamentos, e entender como eles funcionam. Então, não adianta só pegar um determinado extrato e ver que ele funciona. A gente quer entender o porquê ele funciona, quais os mecanismos dele dentro do seu corpo, que a gente chama via de ação, e assim vai. Então, a gente vai estudando cada pedacinho da ação do remédio para entender como que ele funciona. Meu Deus, eu já vi que vou ter que acompanhar esse programa com minha enciclopédia em mãos. Mas para quem achou que já tinha acabado, eu venho surpreendê-los um pouco mais. O nosso coleguinha mais avoado, o mais devagar e que traz os assuntos mais aleatórios possíveis, também é um especialista. Se liga nessa carteirada. Ele é fisioterapeuta, mestre em fisiologia e doutorando em fisiologia, que trabalha especificamente com hemorragia. Senhoras e senhores, lhes apresento Adelson Eric. Diz aí, Adelson, o que é fisiologia? Só queria falar antes que a Geni nunca imaginou que eu ia chegar aqui, nem o Tião. O Luiz, que estudou comigo, sabe disso. Nem eu, pra falar a verdade. Mas, tamo aí, né? A fisiologia seria o estudo do corpo humano, para saber mecanismos de ação de hormônios no seu estado fisiológico, assim, estado normal, como que ele funcionaria, entendeu? Mano, parabéns! Entendeu? Eu não posso falar com propriedade que eu entendi não. Mas vou fingir que sim pra gente render o papo. Uma vez na vida eu tinha que falar, né? Então, bicho, poxa, parabéns. Muita gente não sabia sobre isso, então a gente tem que trazer esse fato aí pra todo mundo, né não? Mas vamos lá, pois hoje o assunto é muito sério. Vamos falar sobre um tema muito atual, mas que vem de um tempo bem passado. Um passado que eu acredito que o Rafael vai saber falar um pouquinho pra gente. Eu fiz uma pesquisa muito ampla, mas me sinto envergonhado de falar isso aqui, porque a Bárbara ela entende muito melhor do que eu e ela vai me ajudar com isso aí. Bora lá. Quando a gente fala de vacina, Bárbara, principalmente agora, cada um está tendo uma ideia bem diferente. Só que a vacina não é de hoje que ela existe, né? A gente tem relatos aí de utilização do próprio vírus para curar a doença, já de registros bem antigos. Para vocês terem uma ideia, se você der um Google aí, você vai ver que na China, no século X, eles já tiravam a casquinha do machucado lá de uma pessoa que estava doente, faziam um pó dessa casquinha, ia lá e aspirava ela numa pessoa. Então, assim, talvez eles não tinham noção do que eles estavam fazendo, mas é um primórdio aí de como talvez funcione as vacinas atuais. Além disso, nós temos um médico e o cientista, né, que é o Edward Jenner. É isso mesmo, Bárbara? Esse mesmo. Então, explica pra gente o que esse cara fez que, assim,
trouxe a vacina para esses moldes que a gente conhece hoje? Coisas similares à vacina, tratamentos profiláticos, eles existem desde antes da galera saber o que eram vírus e bactérias. Então a gente sempre teve uma noção do que o nosso corpo fazia. A gente teve uma noção de que o pus que o nosso corpo produzia era para combater a doença. Isso acabava sendo percebido. Então o Jenner, ele, como vários outros da época dele, inclusive teve uma rainha que ficou famosa por isso, ele percebeu que o nosso corpo lutava contra a doença. E ele, vendo a galera que estava tendo muita varíola, ele percebeu que as camponesas que trabalhavam, né, ordenhando gado, elas tinham pústulas nas mãos, mas elas não desenvolviam a varíola completamente. Então elas tinham uma doença mais branda. E que o gado tinha uma doença mais branda. Então o que ele imaginou? Pô, essas mulheres estão claramente pegando a doença do gado, e aí com isso elas não têm a varíola grave. Então vou pegar uma pústula da mão de uma dessas mulheres, né, tirar o pus que tá dando ali, e vou injetar numa criança. E vou ver se a criança desenvolve varíola. Que, do meu ponto de vista, é meio que sacanagem dele com a criança. Um pouquinho antiético, eu diria, né? Muito antiético. Ele não faria isso no filho dele, aposto. Então. Mas ele já tinha alguns relatos na época de que pegar pus de uma pessoa contaminada e injetar nos outros funcionava justamente por causa da Catarina Grande, que pegou pústula de pessoas realmente contaminadas e injetou nela mesma e acabou não tendo a varíola. Então ele tinha uma noção de que tinha uma chance disso funcionar. No pior dos casos, o menino ia ter a varíola bovina, que não era tão grave como ele tinha visto nas leiteiras lá. E aí o menino de fato teve pouquíssimos sintomas e não desenvolveu mais nada, só teve um pouquinho de pústula perto de onde ele tinha injetado. Beleza, não satisfeito, Não, mas ele... Mas assim, ele foi lá na camponesa, pegou O pus da mão dela, aquele pus e injetou no menino. e certo? esperou tipo uma semana. E aí o menino não teve nada. Aí ele veio falar... Ele não teve nem efeito colateral? Não, ele teve alguns efeitos colaterais. Ele teve um pouquinho de pústula, ele teve febre, mas nada muito grave, uma coisa assim super leve. E aí o cara não ficou satisfeito, ele queria ver se o menino ia ter a varíola ou não. Aí ele pegou pus de uma pessoa contaminada com varíola e injetou no menino. Gente, e o pessoal tá aí me julgando porque eu peguei o carro e passei numa poça de água pra molhar alguém. Ah não, fica aí a minha revolta. Sabe que isso é crime, né? Bater uma real, dizer que sou tal. Bater um papo no café, papo de jacaré. Eu posso fazer só uma observação rápida aqui? Você tá me falando que a Catarina Grande era uma líder de governo e ela injetou nela mesma a varíola pra, tipo, servir de exemplo, assim, pra população que... Claro. Sim. Claro. Mas peraí, pode isso? O governante pode dar o exemplo pra população? Sério? Agora eu fiquei em choque. Não, você tá mentindo, que tem gente que tá no governo e tá tomando vacina. Não, mentira isso. Então, É fake news isso. alguns ao redor do mundo estão fazendo isso, né? Assim, mas só os governantes de verdade. Eu fiquei sabendo que até o Putin tomou vacina. Cara, quando a Rússia tá à nossa frente é porque tem algo errado, né? A gente tem muito registro da ciência nos primórdios da China antiga, porque a galera sempre teve essa noção de que era importante ter a história escrita, registrada para as próximas gerações. Isso é uma ideia chinesa, eles começaram com isso. É por isso que a gente tem registro deles usando tudo quanto é coisa, desde sempre. A gente não tem registro das nossas civilizações mais antigas, fora eles. Então, ponto para eles. E aproveitando o gancho, uma coisa muito importante que teve uma fake news logo no início da pandemia falando que eles tinham produzido o vírus em laboratório, né? Não. Não é fake news. Isso é verdade. Eu recebi isso da minha tia. A minha tia falou e eu acredito nela. Então, sua tia tem toda a razão, não, brincadeira. Que susto. Infelizmente ou felizmente, não sei, eles não têm tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Sim, a gente consegue fazer edições em vírus, tanto que algumas das vacinas que a gente vai falar aqui hoje, elas são de vírus modificado, quer dizer, você tira o DNA de um vírus e enfia no corpo do outro. Mas eles não têm capacidade Nossa. de criar um vírus desse do zero. É muito difícil. E sério, vamos ser um pouquinho racional. Se você cria um vírus letal, você solta ele na sua própria população? Se você tem um laboratório fodástico capaz de criar um vírus, ele não teria segurança para manter o vírus ali? Gente, é só usar o bom senso. Tá faltando um pouquinho de bom senso.
Mas assim, para a gente entender o que foi dito da Catarina, isso aí data lá de 1768. Ou seja, a gente está falando de coisa que aconteceu há mais de 220 anos. A mesma coisa do Edward Jenner, também é de 1798. Então, 96 assim, a isso. vacina. É 96? Tá vendo? Não estuda direito. Então, a vacina não é uma coisa que começou agora, né? Então, já tem bastante tempo que está sendo estudado. A título de curiosidade, a vacina ela chegou no Brasil, assim, me corrija se eu estiver errado, tá, Bárbara? Em 1804, através do Marquês de Barbacena, né, que ele traz a vacina para o Brasil. Ou seja, em território nacional também a gente já tem a vacina sendo utilizada há bastante tempo, tá? E é muito assim, me deixa de boca aberta que em pleno ano de 2020 a gente está tendo que discutir se vai tomar ou não uma vacina, é uma coisa meio incrédula, né? Aproveitando esse ensejo, Rafael, eu gostaria de falar, de repassar uma pergunta que fizeram no Instagram. E é claro que eu tenho que fazer isso todas as vezes. Gente, siga lá no Instagram, @BVAQS, bem-vindos à quinta série. Indica esse podcast para 2 amigos, para os seus 2 amigos indicarem para mais 4 amigos. E a gente vai formando essa pirâmide maravilhosa. Mas então, a pergunta que fizeram lá no Instagram foi se nós somos a favor da vacinação obrigatória aqui no Brasil. O que vocês acham? Eu já deixei exposto isso no meu Instagram pessoal. Eu, Adelson Eric, penso que num país civilizado não deveria ser obrigatória a vacinação. Por quê? Eu acho muito mais fácil você convencer as pessoas com argumento do que você colocar uma arma na cabeça delas e obrigar. Só que do jeito que tá as coisas aqui no Brasil, eu tô começando a rever os meus conceitos sobre isso. Adelson, só te interromper um pouco. Claro que isso tá muito longe da minha área, mas, cara, eu discordo um pouco de você e também para trazer um ponto de vista diferente, porque digo isso no Brasil. Nós sabemos que a educação no Brasil não é o forte. São uma parte muito pequena da população que tem acesso à educação de qualidade. E as notícias ruins, como podemos ver nas fake news, elas se propagam muito mais rápido. Então eu acho que, caso não seja obrigatória, as notícias falsas vão chegar às pessoas que não têm acesso à informação. Esse acesso à informação seria o ideal, mas eu acho que é uma ideologia muito difícil de se atingir a esse ponto que nós estamos e com a urgência que nós estamos. Eu concordo plenamente com o Luiz. Inclusive, eu sou a favor da obrigatoriedade da vacina por um único motivo. É bom explicar por que a gente precisa, por exemplo, que toda a população seja vacinada. Por que não adianta vacinar só quem quer e deixar os outros continuarem sem vacina? Vamos pensar o seguinte: você só se torna imune se você tiver tido contato com o vírus ou se você tiver sido vacinado. E nesse vírus em especial, a gente sabe que ter contato com ele não te deixa imune para sempre. Você tem uma imunidade temporária. Então, a única solução seria a vacinação. Mas não é todo mundo que pode se vacinar. Idosos, depois de uma determinada idade, bebês, quando eles são muito novinhos, e pessoas imunossuprimidas ou que não têm imunidade, por exemplo, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, ou então pessoas que naturalmente já nascem sem o sistema imunológico. O pessoal já deve lembrar daquela criança da bolha, que foi famosa na época que a gente ainda não tinha nascido, mas enfim, foi famoso. Essas pessoas não podem tomar vacina, porque elas não têm um sistema imunológico para lidar com a vacina. Então, nesses casos, a vacina, na verdade, pode fazer mal. Inclusive, idosos e pessoas imunossuprimidas são grupos de risco com a Covid-19. Então, se você não tiver uma forma de quebrar a corrente de transmissão, a doença vai chegar nessas pessoas e as pessoas vão morrer. E o único jeito de a gente criar uma barreira em volta delas é tendo as pessoas que estão em volta delas imunes à doença, porque assim elas não transmitem para essas pessoas. Então, imagina que você tem uma cadeia de dominós. Você derruba um dominó e ele vai derrubando o seguinte, vai derrubando o seguinte, vai derrubando o seguinte. Você tem uma reação em cadeia. Se você tira um dos dominós do meio do caminho, você para essa cadeia. É exatamente isso que é a vacinação. A partir do momento que você vacina a maior parte da população, você para a transmissão da doença. É simples assim.
Agora, eu não acredito, assim como o Luiz, que a nossa população vai se vacinar por livre e espontânea vontade. Inclusive, a gente abordou uma parte interessante do assunto que a Bárbara Certo. falou aí com a China, que é aprender com a história. Só para levantar um pouquinho, se eu não me engano, em 1904, estava tendo o surto de varíola aqui no Brasil. Acho que foi nesse ano mesmo. Esse mesmo. E a população teve. Saiu lá o decreto de vacinação obrigatória e o pessoal saiu quebrando tudo. Ninguém quis se vacinar. Aí acabou que não foi obrigatória a vacinação. A moral da história, quem não se vacinou começou a contrair a doença. E morrer? Tempos depois. E morrer. E tempos depois ela começou a se vacinar. Então, deixar bem claro aqui que o que a gente está conversando aqui não é um viés ideológico, não é. Ele é de direita, ele é comunista, ele é de esquerda, ele é fascista. Não, gente, a gente tá falando de ciência aqui. Seu A comunista. gente tá falando A gente tá falando de saúde pública. A gente tá falando de saúde pública. Pode parecer que, como é um podcast que a gente tenta deixar tudo mais leve, brincar, pode não parecer tão sério o que a gente tá falando, mas dessa vez o assunto é um pouco sério. É interessante todo mundo entender o que tá acontecendo. Eu tô vendo muitas mensagens, principalmente no YouTube, porque eu tô até me passando de redes sociais por causa disso, gente falando, nossa, mas autoridade tal não vai tomar a vacina, por que eu vou tomar? Na China, eles não estão vacinando. Tipo, e já tem notícia falando que desde julho tá vacinando lá na China. O que eu não concordo, que é meio antiético, porque a vacina ainda não chegou no estágio confiável, mas eles já começaram. É uma fake news que tá rondando por aí. E gente falando que Pode Eu falar, vou te Bárbara. interromper rapidinho. Na verdade, a vacina está em estágio confiável, sim. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque quando você chega no estágio 3 de pesquisa, você já tem uma vacina confiável e você já pode começar a vacinação. Isso não é feito normalmente por questões burocráticas e de segurança. Mas, como nós temos uma pandemia sem precedentes, essas questões foram aliviadas. E uma coisa interessante sobre o que você falou, da revolta da vacina, é que quem sobrevivia ficava marcado para sempre. Então, você sabia que aquela pessoa não tinha sido vacinada e tinha tido a doença, porque ela literalmente ficava com a cara marcada. E outra coisa muito interessante. Podia acontecer isso hoje. Podia acontecer isso hoje, mas não podia não, sacanagem. Ops, Corta essa parte. Editor? Outra coisa muito interessante. O editor gostou, gente. Não, o editor corta. Outra coisa muito interessante é que nessa época também a principal fake news que rolava, quer dizer, ainda nem chamava de fake news, mas enfim, a principal fake que rolava era que se você tomasse a vacina, como o nome vacínia vem do latim de vaca, porque a vacina original do Jenner lá, ele veio da ideia de pegar a doença do gado, a galera achava que se você tomasse a vacina, você ia se transformar numa vaca. Na verdade, é um minotauro. Você está passando a informação errada, Bárbara. As pessoas tinham medo de virar o minotauro, entendeu? E serem trancadas em labirintos. Claramente era isso. Exatamente. Então, as pessoas, elas não estavam preocupadas se iam ficar curadas. Elas não queriam ficar igual o minotauro. Esse que era o problema, entendeu? Isso é outra coisa importante. Vacina não cura. Pois é, Vacina não é remédio. Vacina, ela previne, ela te impede de pegar a doença, mas ela não te cura. Vamos voltar um pouquinho aqui, então. Bárbara, explica pra gente o que é a vacina. E, igual você já mencionou, ela tá na fase 3. Explica pra gente qual que é o processo de confecção de uma vacina, pra gente que é leigo entender. Vamos começar do zero, então. Certo. Todo mundo sabe que a gente tem um sistema imunológico que protege a gente. Espera aí, Bárbara. Espera aí. Você me diz, vamos começar do zero, e você tá falando, não, vamos começar do zero. Veio Deus, numa escuridão total. E ele disse que haja luz. Que haja luz. Então a gente tem um sistema imunológico que é uma barreira, né, um conjunto de células e tecidos que protegem a gente do mundo, basicamente. Nosso corpo, ele é então composto de células de defesa, de células que compõem os nossos tecidos, os nossos órgãos, e também de bactérias que fazem bem pra gente. Sem as nossas bactérias, a gente basicamente não viveria. São elas que fazem a respiração celular, né, que vão produzir ATP, que é energia, são elas que ajudam a gente na digestão, e são elas que ajudam também a combater outros patógenos no nosso organismo. Patógeno Eu acho que eu é uma palavra... Eu acho que eu nem tenho.
eu acho que eu nem tenho tanta bactéria assim no meu organismo, porque na época de escola aí, a cantineira lá da escola só dava chá de boldo pra gente, né? Ah, mas então você tá curado, Só- cara. Mas você tomava Yakult? Porque Yakult tem E lactobacillus. lactobacilos era são só- bactérias. Não, lá era só É. chá de boldo. Você caiu, quebrou o braço, Boldo. chá de boldo. Quebrou o nariz, Boldo. chá de boldo. Esqueceu o paraquedas, chá de boldo. Não, calma. Pera aí ela falou uma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida. Sim. Ela falou patógenos. Eu ia explicar o que era um patógeno. Não, pera aí. Você não precisa explicar, porque aqui temos pessoas que entendem do caso. Para quem não sabe, patógenos é uma característica dos patos. E você que se vacina, Chocado, mas não surpreso. não é isso não? Claramente sim, patógenos são patos que na verdade são agentes secretos que vivem injetando chips de localização nas pessoas. É o Perry o ornitorrinco. Puta merda. Mas pode chamá-lo de agente B. Eu disse, pode chamá-lo de agente B. Patógenos, eles na verdade são qualquer coisa que pode causar uma doença. Então, uma bactéria é um patógeno, um vírus é um patógeno, O Adelson é um patógeno. protozoário, se ele pode causar uma doença. Claro que eu posso causar doenças. Inclusive, eu posso contaminar todo mundo. Ô, Adelson, falando nisso, aquela flor de couro que nasce dos fundos teus, já melhorou? Nossa, eu ainda parei pra pensar. Não, continua, Bárbara. Então, até mesmo uma proteína pode ser um patógeno, que é o caso dos prions, que são proteínas infecciosas, graças a Odin elas são raríssimas. Mas existem e são altamente contagiosas. A doença da vaca louca, por exemplo, é uma doença causada por uma dessas proteínas. E falando de patógeno, a gente tem que falar então de antígeno. Antígeno é qualquer coisa que pode causar uma resposta imunológica. Então, vamos supor que você tem uma bactéria. A bactéria, ela é o seu patógeno, ela vai causar uma doença. Mas se eu pegar um pedacinho da célula dessa bactéria, só uma proteína de membrana dela, e injetar em você, essa proteína é um antígeno. Ela é suficiente para desencadear uma resposta imunológica e ela pode ser suficiente para ensinar o seu corpo a lidar contra essa bactéria. Vocês entenderam? Poxa, que legal, Essa- cara. Repete aí, por favor, Isso, Luiz. doido. Interessante. Não, eu vou falar que eu entendi, porque eu vou escutar o podcast depois e eu vou aprender direitinho, meu cara. Ah, é você que edita, droga. Você vai poder escutar e não corta essa parte não, eu tô gritando mesmo. Então, você tá me falando que patógeno é como se fossem os meliantes. E os antígenos é como se fossem a polícia que defende. Não, os antígenos é como se você tirasse uma foto do meliante e colocasse um cartaz avisando que o meliante pode passar. E aí, quando a pessoa visse o cartaz, ela ia conhecer o meliante, se visse ele passando, ia virar e falar: Pega ladrão. meliante! Ou pega ladrão, isso. Ah, agora tá ficando mais fácil. Porque eu pensei errado, então. Ficou melhor a analogia da foto. Entendeu? Aí, o que Entendi. acontece? No seu sistema imunológico, você tem as células apresentadoras de antígeno, que a gente Uhum. também chama carinhosamente de APCs. Essas células, elas são capazes de comer, né, fagocitar qualquer coisa estranha que elas encontram pela frente, de quebrar essa coisa toda, arrancar um antígeno dela, pegar esse antígeno e apresentar para as outras células de defesa. Ou seja, elas tiram a foto e apresentam a foto para os policiais. E aí os policiais, eles ficam conhecendo a foto do meliante, e se eles verem o meliante, eles já caem em cima de pau do meliante. Entende? Então, se o cara passa pela prisão de primeira instância, na segunda ele já vai, ó, pro saco. Exatamente, ele já vai, Ah. já acaba ali, não tem nem cárcere nem nada, ele já piu. Peraí, não, calma, eu fiquei em dúvida aqui numa coisa. Bárbara, defina pio. Imagina que você tá assistindo Star Wars, e aí vem um Stormtrooper, qual que é o som da arminha dele? Só que, ó, pra deixar bem claro, o Stormtrooper não serve como célula de defesa porque ele nunca acerta um tiro. Ah, esse é o ponto, meu jovem. No Covid, as células de defesa, elas mais erram tiro e sacaneiam com o próprio organismo do que elas acertam e matam o vírus. Então Esse você é tá o me falando problema que o da Corona é um doença. Jedi? Não, então, aproveitando esse ensejo aí, deixa eu perguntar pra vocês. No que se baseia, então, a Covid? Porque a gente conhece muito a doença de ouvir falar
a gente sabe os sintomas que ela causa, onde a gente pode chegar contraindo essa doença, como a gente pode transmitir, mas poucas pessoas sabem, incluindo eu, como ela age no nosso organismo internamente. Então, você sabe que a família de vírus corona, só para introduzir, não é uma Ui, família nova. Ui. É, É, todo mundo aqui já pegou algum coronavírus ao longo da vida. Quando você saía de noite, sua avó virava, coloca uma blusa, menina, você vai pegar friagem. E depois você voltava pra casa e no dia seguinte você tava com resfriado, parabéns, você pegou provavelmente coronavírus. então, e Sério. teve um surto na China, se eu não me engano, em 2002, Sim, que foi de o corona. SARS-CoV. Isso, exatamente. Então, lá teve, se eu não me engano, foi a SARS. Em 2002 teve a MERS no Mediterrâneo. Só que esse vírus não se espalhou por N motivos. Era um vírus não tão evoluído. Ele se ligava à hemoglobina, por exemplo, a grande maioria que eu conheço, né, dos vírus daquela época. Então, o tratamento era um pouquinho mais fácil. O que está sendo o grande diferencial desse vírus que está acontecendo agora é o mecanismo no qual ele entra pela célula. Até onde nós sabemos, a maior porta de entrada dele é para uma enzima, né, que se chama ECA2, que, por ocasião do destino, é uma enzima que eu estudo desde 2011. Então, já se sabia que ela está presente em pulmão, coração, rins, testículos. Então, é uma via de entrada bem ampla para esse vírus. É uma Então, via do de pulmão, entrada né? multissistêmica, e esse que é o problema da doença. Exatamente. É, E cérebro, né? e cérebro, assim, detalhes. Esse que é o problema. Inclusive, esse é o problema dessa doença. Não é que é uma doença que tem uma letalidade maior do que vários outros vírus. É uma doença mais. Ela tem uma capacidade maior de se espalhar. Então, ela contamina mais pessoas. Num tempo que outros coronavírus, outros influenzas, por exemplo, outros vírus que a gente já conhece bem, contaminariam um número menor de pessoas. E uma vez que ela contamina, assim como alguns outros vírus que a gente conhece, eles são vírus multissistêmicos, quer dizer, eles conseguem atacar vários órgãos do nosso organismo. E aí o vírus, que ele quer fazer? Ele quer invadir a célula, se reproduzir, até que a célula basicamente exploda, liberando novos vírus que vão invadir mais células e se reproduzir nessas células, até que as células explodam, liberando mais vírus e assim por diante. Essa questão dele ser multissistêmico é o que dificulta até mesmo ter um tratamento paliativo até não ter a vacina, porque, por exemplo, é uma pergunta Isso que totalmente eu ia entrar. leiga, porque, por exemplo, vocês falaram que está presente no pulmão, no cérebro e tudo. Aí foi lá, a pessoa pegou Covid, o pulmão dele ficou comprometido, aí eu entro com medicamento para o pulmão. Aí o cérebro começa a ficar comprometido, aí eu tenho que entrar com medicamento para o cérebro, e assim sucessivamente. Essa é a dificuldade de fazer o tratamento do Covid? Na verdade, a dificuldade começa com o fato dele ser um vírus. Existem pouquíssimos fármacos que realmente atuam contra vírus, que são os fármacos que a gente chama de antivirais. Toda vez que eu falar fármaco, gente, eu tô querendo dizer remédio, é vício de farmacologista. Tudo bem. Pelo menos você não fala droga, né? É droga. Que é o vício de pessoas. Mas continua. Exatamente. Então, você tem pouquíssimos fármacos que realmente atuam contra vírus. Na maioria dos casos, o melhor medicamento contra um vírus é o seu próprio organismo. É o seu sistema imunológico, aquelas células que já conhecem o vírus, vão lá e começam a atacar eles. Essa é a melhor forma de você eliminar um vírus do seu organismo. Então, o que os médicos fazem quando você está contaminado é, na verdade, tentar tratar os sintomas. Então, não tem muito que eles possam fazer a respeito da causa. Eles tratam os sintomas. E esse é o ponto que você estava falando. Então, se eu estou com insuficiência respiratória, eu vou entubar o paciente. Se o paciente está com uma infecção secundária que pode estar causando uma pneumonia, aí eu vou entrar com antibiótico. Então, por exemplo, hoje mais cedo o Eric ele mandou pra gente uma notícia super realista da tia dele, falando pra de cara você já começar a tomar azitromicina, que é um antibiótico, porque aí você não teria problemas com vírus, porque a azitromicina mata o vírus. Gente, Eu posso só antibiótico... fazer uma pergunta, Berg? Se Senhora. eu tomo um antibiótico sem prescrição médica, eu posso estar criando uma super bactéria?
Pode, com certeza. E não só isso, é muito mais grave. Quando você toma um antibiótico sem ter uma necessidade, o antibiótico vai matar qualquer bactéria no seu corpo. O antibiótico vai Inclusive é falar, da fauna? inclusive as fauna. Não é As fauna fauna nem e é flora flora. intestinal? Não é fauna nem é flora, porque não é animal nem planta. A sua microbiota intestinal pode morrer também. E ela vai morrer nesse processo. Toda vez que a gente toma antibióticos, parte da nossa microbiota morre. Mas como a gente tem uma quantidade muito maior de bactérias fazendo mal, quando um médico receita um antibiótico, faz sentido você tomar antibiótico. E o médico vai saber qual antibiótico é mais direcionado para a doença que você está tendo no momento. Você não vai saber disso, a não ser que você tenha estudado isso, ou seja, você é um médico. E nós não estamos falando que a azitromicina não funciona para Covid. Pode ser indicada dependendo de cada caso. Exatamente. Então essa indicação ela só pode ser feita pelo médico que vai entender se é o caso de você tomar ou não. Agora, você tomar como uma medida profilática, você vai estar selecionando bactérias no seu corpo e às vezes você vai estar baixando a sua própria imunidade, porque você está matando a sua microbiota, que, como eu disse, ela faz parte da sua barreira protetora e isso vai deixar seu organismo mais suscetível a outras doenças, inclusive o Covid. Porque se a sua imunidade cai, a chance de você ser contaminado aumenta. Tá, então pra gente resumir aqui, então, como você disse, a vacina ela não é a cura. Na verdade, a vacina você toma para que você não adquira aquele vírus, correto? É uma Correto. medida meio que profilática, não sei se pode usar esse termo. Não, pode sim, com certeza. É uma Pode, medida profilática. E o- É uma Pode medida sim, Anderson, pode preventiva ao falar. vírus. Pode, obrigado. E o fármaco, o remédio que você toma, ele vai te ajudar a recuperar daquele sintoma que você sentiu depois que você já adquiriu o vírus, correto? Isso, a minha Cada avó, pessoa. ela Desculpa. falava que. Desculpa, a minha avó ela sempre falava que é melhor prevenir do que remediar. Não sei se vocês conhecem esse Sim, ditado. totalmente. Mas é exatamente isso. A vacina previne, o remédio ele vai literalmente remediar. Ou seja, você vai tomar um fármaco para curar alguma coisa que você já tem, ou para te ajudar a curar alguma coisa que você já tem. Então, já que o medicamento, como você mencionou, já que se trata de um vírus, é difícil você ter um medicamento para o vírus, ainda mais que ele é muito sistêmico, ataca várias vias do nosso organismo. Vamos focar então na questão da vacina. Bom, pela sua explicação, se eu tenho a vacina, eu já sei qual que é o vírus, pego lá o pedacinho do vírus, injeto na pessoa, tá resolvido ou não? Qual que é o processo que tem que acontecer para isso dar certo? Bom, então vou até aproveitar, o Luiz ele me deu uma palhinha das perguntas que foram enviadas, e eu lembro que teve uma pergunta que era qual que era a diferença entre as vacinas, e isso meio que ajuda a te responder agora. Tá bom. Atualmente a gente tem 6 vacinas, assim, mais desenvolvidas, em estágio mais avançado, vamos colocar assim. Existem 2 tipos, basicamente, de vacinas. A vacina de Oxford, a Coronavac, a Sputnik V e a vacina da Janssen, que é a que vai mais demorar para sair agora, elas todas são vacinas que são ou de vírus inativo ou de vírus modificado. Quer dizer, ou você pegou uma parte do vírus, ou você pegou uma parte desse vírus e injetou em outro vírus nada a ver, como por exemplo um adenovírus, que é um vírus que entra bem no corpo, mas se ele não tiver com o DNA dele, ele não vai te infectar, e aí você coloca uma parte do outro vírus dentro dele, como por exemplo uma proteína do vírus, e é isso que a vacina da Janssen, por exemplo, faz. Eles pegam Eu uma proteína... gostaria até de explicar para quem não entendeu nada do que ela falou. Desculpa. Isso aí, gente, nada mais é que o cavalo de Troia. Você tem um cavalo, você coloca a pessoa lá dentro, lá, que a gente aprendeu na história, você entrega o cavalo lá para a pessoa e fala assim, é o presente. Pá, na hora que entra matando tudo. É isso. Isso, é a história do antígeno. Você arranca um pedaço do vírus, você arranca uma proteína só do vírus, e você coloca ela dentro do seu cavalo, que nesse caso é, por exemplo, o adenovírus, é um outro vírus não relacionado, e você coloca isso dentro do corpo da pessoa. Como é só uma proteína do vírus da Covid, isso não vai desencadear a doença. Tem um total de 0 chance de se desencadear a doença. Uhum. E aí vai ser suficiente para o seu corpo reconhecer e identificar o vírus mais tarde, assim você não vai ter a doença. Entendi. E o outro jeito de vacina que Peraí, eles tão- rapidão, Bárbara. É porque eu Senhora. pensei no exemplo perfeito pra poder explicar esse assunto. Fale. Todo mundo já viu Cavaleiros do Zodíaco aqui, né? Cavaleiros do Zodíaco. Aqui.
Então, quem não viu Cavaleiros do Zodíaco tá na Netflix. Se não acha na Netflix, vê no YouTube. Tem uma luta que é muito interessante, que é do Yoga contra o Cisne Negro. Eles lutam, o Yoga usa um golpe secreto lá, o Cisne Negro, no desenho, ele arranca o topo do elmo dele e teleporta pro Ikki, que é o Cavaleiro de Fênix. Quando o Yoga chega lá, todo fortão com o golpe secreto dele, vai aplicar no Ikki, o Ikki já tinha visto o golpe, e ele vira e fala, o mesmo golpe não funciona com o Cavaleiro. E ele destrói o Yoga. O Yoga era o vírus. Esse teleporte que o Cisne Negro fez aí, é como se fosse a proteína do vírus. A proteína não, né? A parte nativa do vírus. Ficou claro? Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. O que você disse, eu tenho um exemplo perfeito. Cara, quem não conhece Cavaleiros do Zodíaco não entendeu porra nenhuma do que você falou, cara. Ô, Bárbara, você lembra que eu falei com você que a gente gravava, aí a gente tinha que editar algumas partes do Adeus, que às vezes ele ia longe demais? Pronto. Tá aí um exemplo. Vou te bater uma real, vou dizer que sou tal. Bater um papo no café, é papo de jacaré. E o outro tipo de vacina que engloba, por exemplo, a vacina da Pfizer e a da Moderna, é a famosa vacina de RNA que transforma todo mundo em crocodilo. Cara, é isso? Pera aí, É aí? calma. Crocodilo não, jacaré. Aí. Jacaré, perdão, espécie errada. Nossa, e como biólogo errar isso, que vergonha. Não, biólogo e a raiz é foda, hein? É porque é tudo réptil, entendeu? Eu não lembro quem que falou, mas pessoas pequenininhas claramente vão virar, na verdade, calangos ou lagartixas. Será meu Vai caso? virar Eu pesquisei hoje, vai virar uma esquamata. Mas calma, gente, eu tenho uma pergunta aqui, que veio do pessoal do Instagram também, lembrando, @BVAQS. E lembrando disso também, vamos aproveitar que estamos nessa hora aqui, vamos seguir a rede social dos amiguinhos aqui, né? Ô, Bárbara, você quer divulgar alguma rede social sua? Gente, a gente tem o Instagram do laboratório, que é Lafaci, LAFACI, e tem o meu também, se alguém quiser me procurar, é Bárbara Beberg, não tem muito erro, mas não tem nada muito interessante. Eu posto foto de plantas e piadas toscas. Tá ótimo. Gostamos Tem o disso da aqui. farmacologia, não? Tem o da farmacologia, acho que é farmacologia ou FMG. Boa. Então, vamos voltando agora pro assunto do jacaré. Acredito que todo mundo já ouviu esse discurso, ou se não ouviu, já viu algum meme. Eu queria saber uma coisa. O editor consegue colocar ele falando isso? Claro que ele consegue. Tá rodando aí. Eu amo meu editor. Eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. Mas então, se eu virar um jacaré, eu vou poder mandar currículo pra Carreta Furacão? Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, vai para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro. Depende. Não. Essa é uma pergunta muito importante, muito séria. A gente tem que tratá-la com muita seriedade. Depende de como o seu cabelo vai ficar depois. Se ele ficar igual o da Cuca, sim. Ah, é verdade. Nossa, eu não tinha pensado Porque nisso. tem o lance que a galera da Carreta Furacão dança jogando cabelo, né? Se não tiver cabelo... Sim. Aí eu você lembrei do desiste. Fofão. Aí é melhor você mandar o currículo pro El Chan. Pois é outra dúvida que surgiu aí. Que a gente ficou um pouco, pelo menos a gente conversou um pouco antes aqui, né? Todos ficamos com o pé atrás. Por quê? Nenhum momento desse discurso maravilhoso foi especificado que tipo de jacaré a gente ia virar. Será que a gente pode escolher se a gente vai querer dançar no El Chan ou se vai querer viver de boa na lagoa? Vou te bater uma real. Vou dizer que sou tal. Bater um papo no café. É papo de jacaré. A pergunta assim, que mais tem é, vou virar um jacaré? A vacina transforma em jacaré mesmo?
Eu tenho a resposta, nem vou pedir os dois cientistas aqui na bancada, não. Eu tenho a resposta. Vai depender do seu signo. Claramente. Infelizmente, eu adoraria virar um jacaré. Eu acho que eu teria muito menos preocupações. Se a gente for procurar o jacaré da Lagoa da Pampulha, ele tá claramente obeso, de tanto comer coisas o dia inteiro, né? Porque é o que boia na Por que lagoa. essa pausa? É porque eu ia falar merda, mas eu não sei se ficaria Bárbara. bem, porque afinal de contas a lagoa é um grande esgoto de Betim, Contagem e Belo Horizonte misturado. Minha Infelizmente. amiga. Você acha que essa lagoa pode alterar o DNA do jacaré? Se pudesse, meu filho ele já tinha saído correndo dali e dançando El Chan. Eu não sei se vocês notaram isso, mas a vacina pode alterar nosso DNA? Então, esse era o meu ponto. Eu adoraria virar um X-Men, ou um crocodilo, ou um rinoceronte, ou um jacaré, ou qualquer outra coisa. Se desse pra eu virar uma... Ai, qual que é o nome daquele bicho que vive na lagoa também? Capivara. Uma capivara. Se desse pra virar uma capivara, eu até preferiria, porque eu acho elas mais simpáticas. Mas, infelizmente, a vacina não vai alterar o nosso DNA. Pra você alterar o DNA de uma pessoa, não é uma coisa exatamente fácil. Precisa de Você uma precisa de, aranha. por exemplo, uma aranha radioativa. Não, brincadeira. Você precisa de uma fonte de radiação, por exemplo, que ela vai danificar o seu DNA. E isso pode causar modificações que não costumam ser boas. Ou então existem processos complexos, muito, muito, muito complicados, estão começando a ser estudados e colocados em prática agora, de edição genética para curar doenças. Mas a gente está no comecinho disso. E a gente está justamente no comecinho porque é necessário muito cuidado ao fazer isso. Porque a maioria das alterações genéticas, elas não são boas, elas são deletérias. Então, deletério é quando faz mal para você. Então, a gente não quer causar mutações. A vacina não vai causar mutação. Gente, se toda vez que você colocasse um DNA diferente, um RNA diferente no seu corpo, sofresse uma mutação, você não podia comer uma maçã que você virava... Nossa, que susto, velho. Que susto Nossa, que eu... Bárbara. Você me deu agora, Bárbara. Tá dando muito susto, cara. Nossa. Gente, não, o programa tá cedo ainda, o horário não permite Mas falar sério, outras coisas. eu achei que ia... Mas então, Até entrando nesse Temos ponto aí, um público Bárbara, infantil. vou te fazer uma pergunta. Se colocar material genético, assim, de um ser, uma pessoa, dentro do outro, fizesse a gente virar mutação, então basicamente todo mundo que a gente beijasse, a gente sofreria mutação, correto? Sim, essa é a ideia, mais ou menos. Imagina, ia ser bem estranho. Se eu beijasse o meu avô, eu ia lembrar de todas as datas de aniversário e eu ia conseguir trocar um pneu do carro com uma mão, eu ia conseguir escarrar tampando uma narina e soltando em outra. E Depende. com certeza você conseguia saber quando ia chover, porque você sentia dor nas articulações. Só vi vantagem. Poxa, assim, eu acho que depende muito, cara. Porque vamos entrar nessa discussão, porque eu acho que essa discussão é muito importante aqui pro nosso papo. Que é um papo que traz uma ciência muito exata. Então, se essa mutação de beijar uma outra pessoa ou fazer mais coisas, entenda como quiser. Se você beija uma pessoa e vira uma parte dela, a gente poderia escolher o que a gente viraria, o que a gente adquiriria dessa pessoa, ou seria alguma coisa aleatória? Esse é o problema das mutações. A maioria das mutações, elas são aleatórias. Então, se beijar alguém ou adquirir DNA de qualquer outra coisa por qualquer via que fosse, tipo alimentação, você teria mutações aleatórias, elas não seriam controláveis. Esse é o problema, por exemplo, da edição genética que eu falei agora, que a gente está começando a estudar para tratar algumas doenças como câncer, por exemplo. Por que é necessário tanto cuidado? Porque quando a gente quer editar o DNA humano para curar uma doença, essa edição ela tem que ser muito bem localizada e muito controlada. E isso é difícil de fazer, porque o nosso DNA ele é redundante. Quer dizer, várias partes dele se repetem ao longo dele todo. Então, a gente precisa ter muito cuidado nisso. E é por isso que a maioria das mutações que acontecem, elas são aleatórias. A diversidade genética que a gente tem na nossa espécie, ela é decorrente de mutações aleatórias. A maioria dessas mutações aleatórias, elas não vão fazer mal, justamente por causa dessa redundância do nosso código genético. Mas pode acontecer delas fazerem mal, delas deletarem alguma parte ou delas adicionarem alguma parte, e isso causar algum prejuízo para a pessoa. Mas claro que isso acontece muito antes da gente nascer. Depois de velho, para você sofrer uma mutação, como por exemplo radiação, geralmente isso é danoso.
Um exemplo de mutação causada por radiação que todo mundo sofre é quando você toma muito sol e você tem câncer de pele. Aquilo é uma mutação que aconteceu na sua pele por causa da radiação solar. Não, um exemplo muito bom de radiação também, que a maioria das pessoas conhece, é que se você ficar exposto à radiação gama, você vira o Hulk. Não sei se todo mundo sabe, mas fica o conhecimento aí pra galera. Então, bom, Claramente. então quer dizer que se uma usina nuclear explodir e a gente chegar lá perto, a gente não vai virar o Hulk, a gente vai ter câncer? Na verdade, se uma usina nuclear explodir, primeiro você morre, Sim. se você estiver perto. Não, Se não, você- não. Eu tô falando se ela explodir e eu tiver, tipo. Explodir. Nós estamos em Belo Horizonte. Explode lá em Betim. Se eu, por acaso, querer viajar até lá pra ganhar superpoderes, ao invés disso, eu vou ganhar um câncer? Na verdade, tem uma chance muito maior de você sofrer ablação de medula, que é quando a radiação destrói a sua medula óssea e com isso seu sistema imunológico. Então, se você não receber um transplante de medula, você morre porque você não tem mais um sistema imunológico para te proteger. Olha, é a sua especialidade, hein? Sim, a minha especialidade. Eu trabalho com transplante de medula, gente. Então, se você... Isso foi o que aconteceu, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki. Foi assim que começou a história dos transplantes de medula. A galera que sobreviveu, eles começaram a ter uma doença secundária, que era basicamente isso. Elas não tinham um sistema imunológico para proteger elas. Então a galera começou a fazer experimentos para ver como que resolvia isso. E alguém pensou em fazer um transplante de medula e isso salvou muitas vidas. Do nada, assim, a pessoa deve ter pensado: ah, esse cara não deve ter a medula. Não, já tinha história antes, já tinha isso tudo sobre isso antes. A galera já sabia que a medula era o que produzia as suas células de defesa. Isso já estava tudo bem especificado. Não foi um tiro no escuro. Falando de uma coisa que já sabia disso antes, acho que nem todo mundo deve saber, mas os estudos com a vacina, eles não começaram esse ano, não, né? Na verdade, as tecnologias que a gente está vendo aqui sendo utilizadas para a produção de vacinas, sejam elas as de vírus modificados inativos ou as de RNA, são tecnologias que já estavam sendo estudadas há mais tempo. Não é uma coisa que surgiu agora. Mas eu tô falando do corona em específico. Já está sendo estudado, pelo que eu sei, desde o início dos anos 2000, quando teve aquele primeiro surto lá na China, não é? Sim, aquele primeiro surto de SARS. Desde aquele tempo já começaram a estudar o Covid. Na Então, verdade, tem aproximadamente 20 anos que estão estudando uma vacina, então, para o corona. Não para esse corona em É, específico. sim, mas para a família corona. Sim, na verdade já faz mais tempo que isso, porque os coronavírus, eles são uma família de vírus já bem conhecida. Inclusive, se você olhar a carteirinha de vacinação do seu cachorro, é bem provável que ele tenha sido vacinado para coronavírus. Então, se eu receber no meu Facebook falando que o pessoal, essa vacina não vale, porque nunca vi uma vacina ser feita com um ano só, quer dizer que isso é uma bobagem. É uma bobagem. Assim, geralmente as vacinas demoram mais tempo, uma vacina pode demorar até 10 anos para ser feita, muito mais por questões burocráticas de, por exemplo, eu preciso chamar pessoas para participar do meu estudo. Isso é uma coisa muito burocrática. Não é uma Sim. coisa que você faria em uma semana, geralmente. Você demoraria um ano só para recrutar pessoas. Porque não é bem simples, assim, quem quer colocar esse vírus aí no corpo, tem todo um comitê de ética para poder aprovar. Primeiro que você não coloca o vírus, você coloca a vacina. Cuidado, Adelson. Isso, não, desculpa, você não coloca o vírus na pessoa, nem o chip, nem o 5G. Exatamente. Nossa, no 5G eu ia agradecer, porque tem vezes que eu não trabalho e não pega sinal nenhum. Eu aceitaria colocar um 5G no meu corpo, gente. Eles estão falando que dessa tecnologia do 5G e tudo, e com relação do vírus, gente, qual que é o problema de ter um 5G no próprio corpo? Imagina só, você tá indo lá pra roça, você já faz o download das suas músicas. Eu só vejo benefício disso, cara. Você tá é com algum internet. problema, liga no Skype, acessa a internet, você vai poder ficar curtindo o Instagram o resto da vida, que o 5G é mais rápido que o 4G. Assim, pode ter aquela questão meio Black Mirror e tal, mas ainda assim eu aceitaria. Tem esse O problema. celular já escuta a gente. O meu celular tá aqui do meu lado ouvindo tudo que eu tô falando e reportando pro governo, não sei qual, mas pra algum. Ou então só vendendo as informações pras lojas que quiserem, pra daqui a pouco elas anunciarem vacina, por exemplo, pra eu comprar, não sei. Do jeito que o camelô gente, tá. não compra vacina no camelô, não? Ai, Pelo gente, por amor de favor. Deus. Tem Claramente. essa notícia aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é incrível. Os caras estão vendendo a vacina pro coronavírus no camelô. Faça meu favor, velho. Gente, isso é muito importante. No melhor dos casos, a vacina não funciona. No pior dos casos, você sabe o que você tá injetando no seu corpo?
Pode ser até chinês o camelô e tudo assim, mas não quer dizer que é a vacina chinesa, entendeu? Então, cuidado com isso. A gente já falou da vacina que tem o vírus atenuado, né? Você tem lá o pedaço do vírus e tudo. Mas o que é a vacina com RNA? Porque eu acho que a confusão, ou proposital ou não proposital das pessoas, é confundir o RNA com DNA, talvez, entendeu? O que é essa vacina com RNA? Tá, vamos lá. Primeiro, o que é a vacina de vírus atenuado? É quando você pega o vírus e você coloca ela em um outro organismo, ao qual ele não está acostumado, podem ser células de outra espécie, ou o pessoal fazia muito antigamente com ovos, né, embriões de galinha, e aí você coloca esse vírus lá e você faz 200 gerações desse vírus nessa espécie ou nessa célula diferente para que o vírus se acostume a essa espécie e pare de ser tão infeccioso para a gente. E aí quando a gente tiver contato com esse vírus, ele não está forte o suficiente para causar doença, mas ele é suficiente para o seu organismo reconhecer. Isso é um vírus atenuado. Ok. Não é o vírus morto, porque o vírus não é organismo vivo, então não tem como você matar ele. O vírus de RNA, o que é? Você pega só uma parte do RNA desse vírus e você coloca ele no organismo. Só essa parte é suficiente para o seu corpo produzir uma proteína, né, que é codificada por esse RNA, identificar essa proteína e passar a ter eficiência contra o vírus. Muitos vírus, eles são de RNA em vez de DNA. O RNA, ele é como se fosse uma tradução do seu DNA. É como se você escrevesse a mesma coisa usando outras palavras. Você troca um U por um T, basicamente. Na verdade, você troca um T por um U. Então, só faz uma tradução para um idioma mais simples. Então, enquanto o DNA ele tem fita dupla, o RNA ele geralmente é de fita simples. E esse RNA, ele é a informação genética do vírus, mas você não vai injetar ela toda no seu corpo. Então, você pega só um pedacinho disso e coloca Só a cabecinha. Só a cabecinha. E aí isso vai ser transformado em uma proteína e essa proteína vai servir como se fosse a nossa foto para identificar o vírus. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando você injeta a vacina em uma pessoa, a primeira fase de estudo de uma vacina é garantir que ela não vai fazer com que você desenvolva a doença. Certo. É a segurança. A eficácia dos dois tipos de vacina é igual? Tem diferença? Eu tenho que saber qual que eu estou tomando lá para poder falar que eu quero uma ou quero outra, ou tanto faz? Olha, cada vacina ela tem uma eficácia diferente, mas para ela ser aprovada e ir para o estágio final, que é quando ela é realmente aplicada na população, ela tem que ter uma eficácia alta. Todas essas 6 vacinas que eu falei, elas têm eficácias acima de 90%. Então... Isso é muita coisa. A chance de você tomar uma dessas vacinas e você não ficar imune é baixa. E é muito melhor você tomar a vacina e ter uma chance pequena de não ficar imune do que você não tomar a vacina e ter uma chance enorme de morrer por causa do vírus. Então a probabilidade de eu tomar a vacina e criar uma resposta imune é de 90%, certo? Eu não entendo esse povo que não quer tomar vacina, porque o brasileiro me aposta na Mega Sena que a probabilidade é 1 em 65 milhões de ganhar, mas não quer tomar uma vacina que é 90% de eficácia. Faça-me um favor, velho. Não, tem gente confundindo que, assim, igual, tem 90% de chance de ficar imune, mas não quer dizer que você tem 10% de chance de pegar a doença. Porque eu tô vendo gente falando que com a vacina você tem mais chance de pegar a doença do que contraindo o vírus. Eu tô tentando entender de onde que eles tiraram essa informação, cara. Eu também queria, porque não faz o menor sentido. Se você tomar vacina, você basicamente não vai pegar a doença. É isso. E, inclusive, emendando uma coisa importante, que são os efeitos colaterais. Existem efeitos colaterais esperados de toda vacina. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tomo uma vacina, eu tenho um pouquinho de febre no dia que eu tomei a vacina. Isso é normal, é uma resposta do seu corpo a um organismo estranho que foi injetado ali, a um antígeno que foi colocado no seu corpo. E a primeira resposta do seu corpo é elevar um pouquinho a sua temperatura para facilitar que você combata o vírus ou qualquer outro patógeno. Então, efeitos colaterais podem existir sim, mas são efeitos leves. São um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de febre. O que você faz se tiver dor de cabeça e febre? Você toma um paracetamol e pronto. Eu prefiro tomar chá de boldo. Até contextualizar os colegas aqui da bancada, porque essa pessoa me mandou a pergunta aqui no Instagram
E ela me contou uma história um tanto quanto bonita, mas que ela quer uma resposta feliz, que eu não sei se é o que a gente vai poder dar para ela. Mas ela me perguntou, porque ela vai casar no início de junho do ano de 2021. A pergunta dela é: quais as chances de parte da população estar vacinada até início de junho de 2021? Ela quer notícia boa ou ruim? Bom, ela já vai casar, então acho que ela quer a boa, né? Não, a notícia boa é que ela vai chamar menos convidado, vai gastar menos. Aquele parente que você não tá querendo chamar, tá ligado? Você vai deixar ele de fora. Não que isso tenha acontecido. Vai dar o migué. Ué. Mas conta aí a notícia ruim aí, Bárbara. Eu queria que a notícia fosse melhor, mas pra gente ter grande parte da população vacinada até o meio do ano que vem, a gente já teria que ter comprado as vacinas, a gente ia ter que estar em estágio de, ou pelo menos produzindo muita vacina aqui em território nacional. E quando eu digo muita vacina, não é só uma. Não adianta só o Butantan produzir vacina, porque uma vacina possivelmente não vai ser suficiente. A gente bem provavelmente vai ter que tomar mais de uma vacina, fazer um calendário vacinal para poder lidar com o Covid. Então a gente depende que o nosso governo tome iniciativa e consiga vacinas para a gente, marque um calendário vacinal e comece a fazer isso. Ontem foi designado um cara novo para poder lidar com isso e fechar contratos com agências farmacêuticas ao redor do mundo. Ontem. Dia 22/12/2020. Só pra... Isso. Pensa que esse cara, ele tem que conseguir negociar, comprar, fazer chegar aqui e distribuir. Isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. E o pior, essas empresas, elas já fecharam contrato com o mundo inteiro e estão produzindo para o mundo inteiro. A gente possivelmente vai entrar numa fila de espera. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que a gente vai começar com vacinação estadual. Ou seja, estados e cidades que já fecharam parcerias e contratos com indústrias farmacêuticas vão ser os primeiros a vacinar. Isso é uma coisa horrível, porque significa que o Sudeste, mais uma vez, deve ser privilegiado. Porque nós somos o principal polo de pesquisa do Brasil, é a região Sudeste. Então aqui a gente tem uma chance maior de ter essas vacinas, de ter o início de uma vacinação. Então, no meio do ano que vem, eu não imagino que a gente vai ter uma grande parte da população vacinada, mas talvez uma pequena parte, sim. Poxa, eu tenho uma coisa aqui que eu vi uma entrevista, gostaria até de pedir ajuda a vocês para saber se isso é verdade ou não, mas eu ouvi dizer que pode-se também ter um problema na distribuição das próprias seringas para vacinação, porque é um número muito grande de pessoas a serem vacinadas e, como a Bárbara disse, a gente vai precisar criar um calendário vacinal. Pode ser que a gente tome mais de uma dose da vacina, correto? Sim, é possível. Não, na verdade, algumas das vacinas que estão sendo estudadas, elas, na verdade, acho que a maioria delas, na real, elas são de 2 doses. Eu sei que a da Janssen é de dose única, e eu sei que essa também é uma que, por exemplo, não depende de menos 80, que é o Ultra Freezer. Não sei quem assistiu Masterchef, que quando a galera tá terminando a receita, precisa enfiar a receita no Ultra Freezer pra poder gelar a tempo do... Então, essa geladeira é caríssima. É tipo assim, ela é muito cara mesmo, e ela é um saco de manter. Pra você manter a geladeira, você tem que ter um ar-condicionado poderoso pra ela não queimar, porque ela depende de um clima frio em volta dela, pra dentro dela ficar numa temperatura de menos 80. É uma geladeira chata, muito chata. A gente tem uma no laboratório vizinho e, tipo assim, todos os laboratórios usam essa porque ninguém tem dinheiro pra comprar mais. Então isso já... Só para entender, essa geladeira, então, ela é como se fosse uma areia. Ela precisa diretamente de alguma coisa esfriando ela para não explodir. Exatamente, é exatamente isso. Ela é uma areia. É foda, mas é um saco de manter, exatamente. Então a gente tem poucos na UFMG. E, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a prefeitura ela pretende utilizar os nossos freezers para ajudar na estocagem das vacinas. Porque não é uma coisa que você tem em posto de saúde. Aliás, em posto de saúde você raramente vai ter uma geladeira, quem dirá um Ultra Freezer. Então, isso dificulta muito as coisas. Então, a maioria dessas vacinas, elas são de difícil distribuição no Brasil, porque a gente não tem equipamentos suficientes para armazenar elas e distribuir elas. E você pode fazer a distribuição na comunidade. Por exemplo, eu tenho uma regional que tem Ultra Freezer, e aí naquele dia eu encho um monte de caixa de isopor com gelo seco, levo essas vacinas pro posto de vacinação, vacino tudo, e acabou aquelas vacinas, no dia seguinte eu faço de novo.
Até pra você conseguir gelo seco em Belo Horizonte é um saco. Existem pouquíssimos lugares que produzem gelo seco. Inclusive um deles fechou há 2 semanas, que era onde a gente comprava gelo seco na cidade. Então não é uma coisa fácil de conseguir. Agora, se tá faltando seringa e tá difícil de conseguir seringa, que dirá o menos 80. Eu tenho uma pergunta para os cientistas aqui, até porque daqui a pouco a gente tem que finalizar, Caldorar. Sim. Né? Porque Já tá quase batendo o sinal aí, hein? eu não tenho recurso financeiro para ficar bancando a Bárbara aqui com a gente. Mas olha só. Você não sabe quanto ganha um cientista. Qual a diferença entre as vacinas, né? Mas eu acho que a gente já conseguiu responder aí ao longo do programa, né? Que tem a vacina que é com vírus atenuado e tem a vacina que é com RNA. E a outra pergunta, Bárbara, é a seguinte: o Butantan tem capacidade para produzir tantas vacinas assim? Olha, eu honestamente não sei. Assim, eu sei que faz muito tempo que eles estão pensando em implementar o sistema de produção de vacinas. Tenho certeza absoluta que eles estão fazendo um esforço assim, descomunal e de outro planeta para conseguir produzir. Mas eu acho que a nível nacional e de uma hora para outra é difícil disso acontecer. E é o que eu falei, mesmo que eles consigam produzir, eu duvido que uma vacina seja o suficiente. Então eu acho que é uma pressão muito grande para colocar em cima do coitado do Butantan, que há pouco tempo atrás estava sofrendo corte de verbas como o resto da ciência brasileira. Eu tô rindo do Butantan. Esse nome é engraçado. Não, porque eu tentei não pensar nisso na hora que a Bárbara disse que ia deixar só pro Butantan, coitado do Butantan. Qual é a música do Butantan? Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Ô, Bárbara, um colega meu, não colega não, um amigão meu, me perguntou um dia, eu fiquei sim, sem graça de responder. Você acha que teria uma mínima hipótese de nós, cientistas, estarmos fazendo uma vacina que não tem um efeito tão duradouro para poder fortalecer a indústria farmacêutica? De forma alguma. Quando a indústria farmacêutica começa a produzir uma vacina, eles querem que ela seja o mais eficaz e dê o máximo de proteção possível. Por quê? Isso vende mais. Se você tem uma vacina que ela é mais eficaz do que as outras do mercado, todo mundo vai querer a sua. Se você tem uma vacina que dura mais do que as outras do mercado, todo mundo vai querer a sua. Então vende mais e lucra mais quem tem a vacina que protege mais. Entendeu, Túlio? Eu tenho uma pergunta, eu acho que até pra gente ir fechando o programa, que sem brincadeira, parece que a gente tá tanto tempo falando de vacina aqui. O que vocês acham que tem em pleno 2020, a gente tem essa resistência para tomar a vacina? Olha, eu acho que é medo do desconhecido e medo de conhecer. A gente tem uma internet que está disponível para quase todo mundo. Infelizmente ainda não é todo mundo, mas espero que a gente chegue lá um dia. E da mesma forma que é muito fácil você adquirir informações erradas, é fácil de você sentar o seu bumbum numa cadeira e pesquisar para ver e encontrar informações corretas. O problema é que os lugares onde tem as informações corretas geralmente usam uma linguagem um pouco mais robusta, que acaba sendo um pouco mais complicada de entender e demanda um pouco mais de atenção. Então isso gera preguiça. E para que eu vou entrar no Google e pesquisar palavras difíceis se eu posso pegar o áudio da minha tia no WhatsApp e acreditar nele piamente? E tem um outro problema, que algumas fontes confiáveis não são gratuitas. Tem um jeitinho brasileiro para conseguir certas informações, ou você está na faculdade... Sci-Hub! Quem nunca ouviu falar disso? Mas é complicado, porque mesmo eu tenho esse problema na minha família, não sei se a Bárbara tem, mas você é da área da saúde, você estuda e você perde em argumentação por um economista famoso, por um médico de WhatsApp, esteticista aí, porque o cara é um doutor famoso. E muitas vezes esse doutor famoso não tem nem nome e nem existe. Então, às vezes você perde em argumentação. Se vocês entrarem na PubMed, um site que eu indico muito,
Pena que tem que pesquisar em inglês. Vocês vão ter informação de qualidade ali. Nem sempre gratuita, mas informação de diversos estudos feitos em pessoas, em animais, em células, que eu acho que é melhor do que eu acho que funciona. Ah, tal pessoa tomou e funcionou, entendeu? É impressionante como eu tô vendo que algumas pessoas, tem uma quantidade enorme de pessoas que tomou o medicamento tal e melhorou, mas eu nunca vi falar dessa pessoa, essa pessoa parece que não existe. Quem que tomou o remédio e melhorou? Não tem uma cura ainda para a doença. Então, pesquisar, gente, não é um bicho de 7 cabeças, não. E é importante você respeitar a opinião de um profissional de saúde também, que, querendo ou não, ele já tem uma bagagem, assim, teórica que dá uma base para ele entender melhor o que está acontecendo. Luiz, quero saber de você, e nós dois não sabemos nada. Ficamos aqui 3 horas escutando esses dois cientistas falar. Aprendi mais aqui e com esse papo do que muitas vezes dentro de sala de aula, mas não por culpa do professor, porque eu também ficava conversando com outras pessoas. Mas eu queria que você desse um recado, depois de tudo que você ouviu, de tudo que você aprendeu, fale para essas pessoas que ainda acham que a vacina tem um chip chinês que vai ficar controlando ela. Bom, eu realmente fiquei estupefato com o quanto eu aprendi nessa conversa aqui. E eu queria dar um recado para essa galera que acha que tem um chip chinês na vacina. Então, gente, vocês têm que entender. O chip é americano. Bater uma real, bater um papo no café, papo de jacaré. Gente, eu queria agradecer a presença da Bárbara. Bárbara, muito obrigado. Valeu, por você ter disponibilizado esse tempo. Quando vocês quiserem. A gente sabe o quanto é difícil ser cientista hoje, ainda mais ser cientista no Brasil. Gente, eu trabalho por comida. Gente, ó, Pois posso é. só soltar um desabafo aqui, já que você dizendo. falou isso? Cientista no Brasil nada mais é do que um conjunto de alunos que tem que fazer um concurso, não tem 13º, não tem férias e a grande maioria tem que assinar um termo de consentimento de dedicação exclusiva, ou seja, tem que trabalhar, se for doutorado, trabalha com isso por 4 anos. Então, imagina comprar um arroz que é R$30 e, detalhe, desde 2014 não tem reajuste. Então, imagina você ganhar R$2.200 e, às vezes, trabalhar 12 horas por dia, até mais, e não ter direito nem a uma férias. Gente, a gente não consegue ter um dinheiro nem para poder comer gente. É muito difícil. Gente, só completando uma coisa que a gente tava falando antes sobre divulgação científica e tal, que às vezes é difícil. Tem um Instagram que é de um professor da UFMG que ele chama André Oliveira. O Insta dele é andreoliveira.ufmg. E ele faz basicamente divulgação científica de uma forma simples. É tipo um Átila Yamarino, mas da UFMG. E às vezes ele faz os programas enquanto ele pilota a moto dele. Então é muito foda. E para fechar, Bárbara, obrigado mesmo. Obrigado ao Adelso também pelo tempo, pela explicação. E vou pedir um favor para vocês dois. Não desistam da população brasileira. Eu quero virar um XP. Descubra alguma forma de alterar meu DNA. Porque eu quero ganhar superpoder logo. Tomara que você vire um jacaré e se Pode defenda com o deixar. rabo. E agora... O foco, o motivo de eu ter entrado na pesquisa, gente, é porque um dia eu quero criar uma aranha radioativa que transforme os outros em Homem-Aranha. É isso. É o sonho. Eu quero virar o Hulk e o sinal tá tocando e a gente tem que ir embora. Falou, Bora, galera. gente. Obrigada por tudo. Bom lanche. Bora, Luiz. Não dá um ginão você não, velho. Eu sou de Áries. Que tipo de jacaré eu vou me transformar? Dançarino ou animal? Você claramente vai virar um demônio.